Amado Deus e Pai, como é bom saber que Teu amor nos resgatou, Senhor, estávamos mortos, e o Senhor nos trouxe vida, Pai. Estamos aqui porque o Teu amor um dia nos encontrou e nos tirou, Senhor, da condenação. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor continua nos amando, Senhor, mesmo não merecendo. O Senhor continua nos amando, continua sendo Deus, continua trabalhando em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, porque também Te amamos. Estamos aqui porque Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. O Senhor continua governando, continua sendo Rei, e nada pode mudar essa verdade. Por isso, Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz agora, ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, tira de nós todo impedimento, toda distração, toda preocupação, e que possamos estar com a nossa mente e o nosso coração cativo à Tua voz, porque precisamos de Ti. Pai, fala com a Tua igreja, fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, porque o Senhor é o nome sobre todo nome, e o Senhor continua sentado num alto e sublime trono, onde nada passa despercebido ao Teu olhar, e por isso estamos aqui seguros, debaixo da Tua vontade e da Tua soberania. Obrigado, Pai. Queremos declarar nesta manhã: Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Por isso estamos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença e pelo Teu grande amor. Amém e amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém? Ainda de pé, abram comigo, livro de Números. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Quem está esperando promessa de Deus aqui? Amém? Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Amém, queridos? Tomem seus assentos, queridos. Hoje vamos conversar sobre o seguinte tema: impedindo as promessas de Deus. Impedindo as promessas de Deus. Você sabia que podemos fazer isso? Às vezes a gente está esperando algo do Senhor e nada acontece. Às vezes estamos esperando as promessas do Senhor e nada acontece. Eu lembro, quando eu estava escrevendo essa palavra, o meu filho mais velho, quando ele era criança, tudo que parava na mão dele, ele jogava pela janela. Tudo. E eu ficava até constrangido quando ele ganhava um presente de aniversário, que ele corria pela janela e jogava. E eu ficava observando aquilo. Ele era menino e a gente morava num apartamento. Tudo que ia para a mão dele, ele arremessava pela janela. E eu ficava pensando, eu falei: o que será isso? Como é que eu posso mudar esse hábito dele? E aí eu fiz uma promessa para o meu filho. Eu falei: filho, se você não jogar mais os seus brinquedos, as coisas pela janela, eu prometo a você que eu vou te levar todo final de semana para o parque, para brincar nos brinquedos do parque. Tinha um parque que ficava perto de casa. E eu declarei uma promessa para o meu filho. No dia seguinte, ele arremessou um carrinho pela janela. Ou seja, eu acabei não cumprindo a promessa. Porque quando eu fiz essa promessa, eu coloquei uma condição. Eu falei: filho, se você não jogar mais tudo pela janela, porque eu não aguentava mais descer o prédio para pegar as coisas lá embaixo. Era carrinho, era celular, era copo, era tudo que ia para a mão dele, ele arremessava. Espero que ele não esteja fazendo isso hoje, né? Mas eu fiz uma promessa e no dia seguinte, não sei se ele esqueceu da promessa, porque às vezes a gente esquece da promessa. Eu não sei o que aconteceu, que ele continuou arremessando tudo pela janela. E é interessante que com Deus não é muito diferente. Deus é um Deus de promessa. Vimos nessa palavra que Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Mas entenda uma coisa, queridos: toda promessa de Deus tem uma condição. E a maior condição das promessas de Deus é que a gente seja filho. Essa é a maior condição das promessas de Deus, é que a gente seja filho. É interessante que quando Jesus Cristo
parou ali na estrada de Jericó, que encontrou aquele cego, e nós vemos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51 em diante, que diz assim: perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus na estrada. Jesus é um homem de promessas. Jesus é um homem que cura. Jesus é um homem que faz. E essa pergunta que ele fez para o cego é uma pergunta um pouco estranha, porém, ela tem um significado. Você precisa ser resposta das promessas de Deus. Você precisa ser resposta da promessa de Deus. E qual é a maior forma de ser resposta da promessa de Deus? É entender que você é filho, porque todo filho é herdeiro do Pai. Automaticamente, todo filho e toda filha se torna herdeiro do Pai. E a maior promessa que a gente tem é a herança que vem de Deus. E para isso a gente precisa se tornar filho. Para isso a gente precisa entender a nossa identidade e quem somos. E automaticamente, entendendo isso, você se torna herdeiro de todas as promessas de Deus. E a palavra de Deus, ela é recheada de promessas, para mim e para você. Algumas pessoas acham que a palavra de Deus é um livro ultrapassado. Não, ele é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã, já dizia Billy Graham. Ele é mais atual, essa palavra, do que as notícias que vão sair amanhã. E existem vários textos que deixam muito claro que Deus, ele honra, ele faz tudo aquilo que ele promete. A gente não está diante de um Deus que simplesmente fala e faz que nem eu, que meu filho não cumpriu nada e eu não declarei aquela promessa e não tive como cumprir aquela promessa. Mas observa o seguinte, Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ficam com a palavra aberta, que hoje vai ter muita palavra, amém? Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz assim, que Deus vela pela sua palavra, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele vai até o fim, ele vai até o fim. Em Isaías, Deus diz que a palavra não volta vazia. Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito, ou seja, a promessa para a qual eu enviei. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35, o próprio Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é claro, Deus cumpre promessas, amém? Está claro isso? Agora, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês alguns obstáculos que impedem de desfrutarmos as promessas de Deus. De repente, você tem alguma promessa, e eu tenho certeza que você tem, por mais que você de repente não saiba, ou não percebe, mas o fato de você ser filho e filha de Deus, está sobre você as promessas maravilhosas do Senhor. Agora, por que está demorando? Por que parece que não está acontecendo? Por que às vezes ela atrasa? Será que Deus atrasa? Não. Se existe um culpado nessa história, o culpado somos nós, de atrasar essas promessas, de não começar a desfrutar as promessas de Deus. Sempre que eu lembro do Pai Nosso, eu acho fantástica essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que ele disse que seja feita aqui na terra a mesma vontade que é feita onde? Então, queridos, eu e você temos a promessa de desfrutar o céu na terra, amém? Podemos desfrutar o céu na terra. Agora, por que às vezes não desfrutamos? Por que às vezes não vivemos tudo aquilo que Deus tem para mim e para você? E é isso que eu quero compartilhar hoje. Alguns obstáculos que impedem da gente desfrutar das promessas de Deus. Primeiro obstáculo, ignorância espiritual. Mas entenda, não no sentido pejorativo. A ignorância aqui é de você não saber o que Deus tem para você. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem o que Deus tem para ela. Então a ignorância espiritual, ela faz a gente não desfrutar daquilo que Deus tem. E Oséias capítulo 4, versículo 6, muito conhecido de todos nós: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta
conhecimento. Em outras versões, o meu povo perece. Perecer no original significa sofrer por falta de conhecimento. E Deus está deixando claro o seguinte: o meu povo está sofrendo porque não tem conhecimento. E graças a Deus eu louvo por essa igreja, porque o que essa igreja mais faz é criar oportunidades para que as pessoas venham conhecer a palavra. A jornada bíblica é a prova disso. E a jornada bíblica era para ser lotada como um culto como esse de manhã. Porque precisamos conhecer a palavra. Precisamos deixar de ser ignorantes espirituais. E começar a entender aquilo que Deus tem para nós. Como eu sempre falo aqui, a gente é um ser espiritual primeiro. Possuímos uma alma e habitamos num corpo, então precisamos cuidar do nosso espírito, porque ele não morre, ele vai ser eterno. E como cuidamos do nosso espírito? Conhecendo a palavra de Deus. Deixando de ser ignorantes, no sentido bom da palavra, deixando de ser ignorantes espirituais. E, queridos, entenda uma coisa: sabia que eu e você herdamos as promessas de Abraão? Ah, pastor, isso é heresia. Não. Eu e você herdamos as promessas de Abraão. E a palavra de Deus deixa muito claro, quando Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, o seguinte: e já que vocês pertencem a Cristo, quem pertence a Cristo aqui? Então são descendentes de quem? De Abraão, e receberão aquilo que Deus prometeu. Ou seja, as promessas que Deus fez para aquele povo também pertencem a nós. E se você começar a ler os personagens bíblicos, aqueles que realmente entenderam, desfrutaram das promessas de Deus. Desfrutaram de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Então, queridos, nós somos descendentes, sim. Fazemos parte de um povo santo, de um povo separado, de um povo escolhido e de um povo que está indo para o céu, amém? Mas podemos desfrutar o céu aqui na terra, como diz a oração do Pai Nosso. E por que às vezes isso não acontece? Por que às vezes isso não acontece? A gente às vezes até entende que a gente é filho de Deus, a gente até entende que em Cristo nos tornamos filhos, temos o direito e o poder de se tornar filho de Deus, mas não vivemos como tal. Vivemos como criança. Vivemos como crianças espirituais e deixamos de desfrutar. Paulo deixa bem claro o seguinte, que mesmo sabendo que somos filhos por meio de Cristo, parece que ainda não conhecemos os nossos direitos e deveres de filho, e por isso continuamos escravos. Continuamos escravos. Gálatas, capítulo 4, versículo 1, presta bem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Eu já li esse texto várias vezes, mas quando eu li essa semana, eu falei, nossa, eu não tinha visto isso. Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, traduzindo a maturidade, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Olha o que Paulo está deixando claro. Tudo bem, você é filho. Você herdou as coisas do seu pai, amém? Porém, você está na mesma posição de um escravo se você continuar na ignorância espiritual. Se você não continuar entendendo que você é filho, deve viver como tal. E quando isso não acontece, queridos, as promessas parecem que não chegam. Lógico. E às vezes as promessas chegam na nossa vida e a gente nem percebe, por causa da ignorância espiritual. Então, queridos, como igreja, nós somos, entenda, herdeiros, mas às vezes continuamos como bebê, crianças, menino na fé, e vivemos como escravo. Vivemos como escravo. Completamente amarrado às coisas desse mundo, completamente amarrado aos sentimentos nocivos, de culpa, de medo, de remorso, de preocupação. Nos tornamos escravos dos nossos próprios sentimentos. Como Deus quer muito mais do que isso, porque somos filhos. Somos filhos. Aí ficamos escravos do pecado, das dívidas, dos vícios, da confusão desse mundo, e dessa forma não desfrutamos as promessas de Deus.
e às vezes até impedimos que ela seja realizada em nós. O mesmo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 3 em diante, ele diz o seguinte: o mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher sobre a lei. Assim o fez para resgatar-nos os que estávamos sobre a lei, e a fim de nos adotar como o quê? Seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou o nosso coração o espírito de quê? Do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é o que? Escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus tornou o quê? Herdeiro de quê? Das promessas que ele tem para nós. E por que não vivemos? Porque às vezes perdemos essa consciência e essa identidade de que somos filhos de Deus. E isso é o que chamamos de ignorância espiritual. Então, queridos, que essa manhã você possa trazer de volta quem você é em Jesus Cristo e comece a desfrutar de todas as promessas que Deus tem para você. Amém? Por isso precisamos crescer espiritualmente e crescer no entendimento. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz assim: irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, tudo bem, sejam como crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Há quanto tempo você frequenta uma igreja? Há quanto tempo você se considera um cristão? E eu pergunto, alguma coisa mudou? Se mudou, glória a Deus por isso. Se você está começando a viver as promessas de Deus, amém. Que continue assim, crescendo cada vez mais. Mas se não, comece a avaliar a sua identidade. Comece a avaliar quem você realmente é em Deus. E comece a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Jesus chamou a atenção do povo em Mateus capítulo 22, versículo 29, dizendo o seguinte: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Grave isso, igreja. A gente erra o caminho por falta do conhecimento da palavra. A gente tem uma jornada a ser cumprida, amém? A jornada começa a partir do momento que nascemos. A partir do momento que nascemos, temos um caminho para percorrer. Mas quando não conhecemos a palavra de Deus e o poder de Deus, erramos o caminho. Por isso sofremos. Por isso perecemos. E a própria palavra diz, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, queridos, comece a ler a palavra, comece a meditar na palavra, invista tempo na palavra. Querido, tudo que a gente precisa está aqui. Tudo. Tudo. E nós já temos tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Tudo que precisamos para viver. Amém? Então, o primeiro obstáculo de não estarmos desfrutando das promessas de Deus é a ignorância espiritual. Segundo obstáculo que nos impede de começar a desfrutar, a desobediência. Nós somos rebeldes, queridos. Sem Cristo nós somos rebeldes. Nós somos desobedientes. Sabe, é verdade que muitos desobedecem por ignorância, no sentido, por não saber, não ter conhecimento. Mas, conscientemente ou inconsciente, a desobediência lhe impede o desfrutar das promessas de Deus. Olha que interessante o que Hebreus escreve no capítulo 3, versículo 18. E a quem Deus dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Olha que dura essa palavra. E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi o povo que desobedeceu? Queridos, Israel tinha uma promessa. E a promessa era conquistar a terra prometida. Daquela multidão que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. O restante pereceu no deserto. Mas Deus tinha prometido para eles o melhor,
Olha o que Isaías capítulo 1, versículo 19 diz. Se vocês estiverem dispostos ao quê? Obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Israel tinha uma promessa, como nós temos também, de viver o melhor nessa terra. Ou seja, o que é o melhor nessa terra? É o cumprimento do Pai Nosso, a vontade do céu estabelecida na terra. Sabe, muitas pessoas ignoram que a eternidade começa aqui, enquanto estamos vivos. Às vezes a gente acha que a eternidade, o melhor da terra, o melhor é estar com Deus depois que morreu. Deve ser maravilhoso. Eu confesso que eu não vejo a hora, eu não quero morrer, mas eu não vejo a hora de estar com o Senhor eternamente. Deve ser maravilhoso. Paulo foi ao terceiro céu, viveu coisas maravilhosas que ele não pôde nem contar, inclusive teve um espinho na carne porque Deus sabia o coração de Paulo. Mas deve ser maravilhoso. Mas, queridos, você já pode, eu e você, viver a eternidade aqui, vivendo as promessas aqui, desfrutando das promessas aqui. Porque estamos voltando para casa, então vamos voltar de forma correta, vivendo já tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, Deus chama a desobediência às vezes de rebelião, de teimosia. Esse foi o pecado de Satanás. Ele desobedeceu a Deus, ele se rebelou contra Deus. Queridos, a desobediência é um atraso de vida. É um atraso de vida. E precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: como filhos, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo o quê? Obediente a Cristo. Tudo que fazemos na nossa vida deve ser em obediência a Cristo. Tudo. Tudo levamos cativo a Cristo. Toda a nossa vida. Sabe, queridos, Abraão foi considerado o pai da fé por causa do quê? Por causa da sua obediência. Se você ler a galeria da fé, Hebreus 11, você vai ver, Abraão era considerado o pai da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se coloca no lugar de Abraão. Aos 75 anos você recebe uma promessa: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Qual era a garantia que Abraão tinha? Nenhuma. Mas ele tinha fé. E ele tinha obediência. Ele reuniu a sua família. Pegou o seu sobrinho Ló, a família de Ló, e saiu. Saiu sem rumo, saiu sem destino. Ele só tinha uma promessa. Ele só tinha uma visão, mais nada. E já tinha 75 anos. Entenda uma coisa, igreja. Obedecer não gera questionamento, e sim atitude. Grave isso. Obedecer não gera questionamento, e sim atitude. Recebeu uma palavra. Se você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma promessa. Recebeu uma palavra, vai. Não sei para onde, pastor, vai. E quando eu vou chegar? Vai. E como vai ser? Vai. Porque aquele que prometeu é fiel. E foi isso que Abraão fez. Abraão teve uma atitude. Ele não questionou Deus, mas Deus, onde eu vou? Que direção que eu vou? Como eu vou? O que eu preciso levar? Como eu vou? Vai minha família toda? Não vai? Como é que eu vou? Eu vou deixar minha família? Isso? Não. Depois que ele recebeu essa promessa, em silêncio, ele reuniu o povo dele, reuniu seus bens e foi. Isso é obediência. E que eu e você possamos ser obedientes a esse ponto de não questionar, mas tomar
a atitude. Gênesis capítulo 22, versículo 18 diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quer ser bendito aqui na terra? Obedeça a voz de Deus. Quer que a sua descendência seja bendita? Obedeça a voz de Deus. Quer que os seus filhos sejam benditos nesta terra e comecem a desfrutar o melhor de Deus? Seja obediente a Deus. Obediência, ela propaga para a geração. Obediência gera promessas para a geração, para aqueles que vêm depois de nós. Amém? Precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. É interessante, queridos, que Provérbios, ele é um livro de sabedoria. E é o livro que mais fala sobre obediência. Eu não sei se você já percebeu isso. Provérbios é o livro que mais fala em obediência. Eu coloquei alguns versículos para vocês entenderem isso. Provérbios capítulo 4, versículo 10 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, obediência, e se multiplicarão os anos da tua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: meu filho, lembra, percebe que ele só chama de filho? Porque quem vive promessa é filho. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, obediência, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Entenderam por que os homens de Deus viviam tantos anos no Antigo Testamento? Quer vida longa? Se alimente bem, faça exercício e seja obediente. Amém? Provérbios capítulo 1, versículo 32. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Obediência. Agora esse versículo é duro. Presta bem atenção. Provérbios capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a minha lei, até a sua oração será abominável. E eu pergunto, o que adianta orar se eu não obedeço? Não sai para nada, são palavras soltas ao vento. Queridos, é muito difícil obedecer, em momento algum eu estou falando que é fácil. É uma luta entre o espírito e a carne o tempo todo. Porque para obedecer, a carne tem que ficar de lado. Quem obedece é o espírito, a carne não obedece. A carne não tem condições nenhuma de obedecer. Por isso que obedecer é difícil, porque você vai brigar com as suas vontades, você vai brigar com o seu eu, você vai brigar com os seus desejos, você vai brigar com aquilo que... o tempo todo. Então obedecer não é fácil, mas é possível. Porque Jesus, como homem, obedeceu até o fim. Então também podemos obedecer até o fim. Então, queridos, a desobediência impede de desfrutarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas que nessa manhã a chave na nossa mente possa virar e possamos entender que a obediência, ela pavimenta a estrada das bênçãos do Senhor. A obediência, ela pavimenta a estrada das bênçãos do Senhor. Então obedeça sempre. Não pergunte, não questione, faça. Faça. Terceiro e último obstáculo que nos impede de viver e desfrutar as promessas de Deus: a incredulidade. A incredulidade. A fé não é discurso, a fé é atitude. É muito fácil você falar, eu creio, o diabo fala também. Sabia que o diabo acredita na Bíblia? Na palavra? Você sabia disso? E ele conhece a palavra muito mais do que eu e você. Tanto é que ele, quando foi tentar Jesus, ele tentou através do quê? Da palavra. Da palavra. O diabo tem consciência total de que tudo que está ali vai se cumprir. Por isso, quanto mais ele puder levar, é melhor, porque ele sabe que vai se cumprir. E depois que eu vi as Olimpíadas, eu já estou percebendo que está se cumprindo. Que tristeza que foi aquilo. Que tristeza. Mas a gente sabe que o mundo jaz do maligno, Paulo já disse isso. Então, queridos, a incredulidade foi um dos motivos que o povo de Israel não pôde herdar a terra prometida. Aí, de repente, você questiona, mas não era promessa? Era. Mas a promessa, ela está linkada à nossa obediência.
a nossa entrega, a nossa consagração, a nossa consciência espiritual de quem somos em Deus. Então aquele povo todo não pôde entrar naquela, não pôde desfrutar daquela promessa. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Desobediência. Aí você vai falar, nossa, mas Moisés face a face com Deus, recebeu os 10 mandamentos, viu coisas que a gente não viu, experimentou e viveu coisas que a gente não viveu. Mas não entrou na terra prometida, só teve o gostinho de olhar. Mas desobedeceu a Deus. Fez aquilo que não era para fazer. Por raiva, por emoções, por isso que o domínio próprio é fundamental. Por isso que o domínio próprio é fundamental. Então, queridos, que a gente possa realmente ter a consciência de que precisamos obedecer e crer em tudo aquilo que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Engraçado que aquele povo, o que mais aconteceu com eles foi milagre, né? Desde a libertação, milagres. As pragas do Egito, o mar se abrindo, o maná, mas mesmo assim, não acreditaram. Não acreditaram. Deus havia prometido que eles entrariam nessa terra prometida, mas eles não entraram. Olha o que Números capítulo 14, versículo 23 diz. Jamais verão a terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá, mas servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, ou seja, obediente, crendo. Por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Obediência e fé caminham junto. Obedecemos porque cremos. Cremos porque obedecemos. Amém? Tem muita gente hoje morrendo no deserto por causa da incredulidade. Morrendo no deserto. Murmura, reclama. Querido, eu não estou falando que isso não é natural, a gente é ser humano. O que a gente não pode é permanecer nessa incredulidade, nessa desconfiança. Precisamos tomar uma posição, tomar uma atitude como fez Caleb. Deus deixou claro, mas Caleb entrará. Por quê? Por causa de uma atitude diferente. E se eu e você somos pessoas que cremos, estamos na contramão desse mundo. Ou seja, estamos tendo atitude diferente. E por isso herdaremos as promessas de Deus. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 58, conta uma história triste. Você já imaginou Jesus não fazendo milagre? Você consegue entender isso? Um homem que tem como missão mudar a humanidade através de sinais e maravilhas, chegar num determinado momento, não poder fazer milagre. Mas ele não fez. Mateus capítulo 13, versículo 58 diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ele chegou ali na sua cidade, vamos dizer, Jerusalém, e não pôde fazer. Porque as promessas de Deus, as coisas que Deus realiza, está linkada com a nossa fé. Com a nossa fé. Então precisamos crer. Existe um autor desconhecido, porque eu ainda até hoje não sei quem escreveu isso, mas tem num comentário bíblico que eu tenho, mas lá está como autor desconhecido, e eu achei fantástica essa frase. Diz o seguinte: os que pela experiência do que têm visto, creem o que está prometido, vê-lo-ão, porque são dignos de ver. E os que não creem, ou não querem crer, a sua mesma incredulidade será a sua sentença. E já que o não creram, não verão. Gente, isso é muito sério. Para você enxergar as promessas de Deus, você precisa estar com os olhos espirituais abertos. E eles abrem através da fé.
E essa frase é duro. Ele diz, os que não querem crer. Sabe, eu sempre costumo dizer, para a gente já ir para o final, que existem 2 tipos de pessoas numa igreja. Os convencidos e os convertidos. Os convencidos é aquele que crê em Jesus, está ali, faz tudo direitinho, vem nos cultos, está lá, adora a Deus e tudo, mas a vida continua a mesma. Ele se convenceu pelo Evangelho. Vive a vida de qualquer jeito, mas domingo está aqui. Quinta-feira está aqui. Diz-me oferta, vem aqui na frente, entrega o seu envelope. Lembra do jovem rico? Ele fazia tudo isso. Mas não seguia Jesus. E foi o único que voltou da presença de Jesus triste. Então esses são os convencidos. Agora os convertidos é aqueles que fazem tudo isso e entenderam que uma nova criatura surgiu, um novo jeito de ser, uma nova forma de falar, uma nova forma de viver, uma nova forma de andar, uma nova forma de cultuar. Esses realmente se converteram. E eu confesso que de vez em quando eu paro e olho para mim, eu falo, será que eu estou vivendo uma vida como um convencido ou como um convertido? A gente precisa analisar isso. Porque senão a gente leva a vida num piloto automático e na verdade a gente não se converteu não. A gente acredita, confia, mas não, a vida não mudou. Continua fazendo as mesmas coisas, continua falando as mesmas coisas, continua agindo do mesmo jeito. Por quê? Porque está convencido só pelo Evangelho. Evangelho não é para convencer, Evangelho é mudança de vida, Evangelho é coisa nova. Isso é o Evangelho. Amém? Então que a gente possa ter fé, que a gente possa ser obediente e sair da ignorância espiritual. Dessa forma a gente vai viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tudo aquilo que Deus tem para nós. O pessoal do louvor já pode chegar. Entenda que Deus é fiel para cumprir. Lemos lá em Números que Ele é fiel, Ele não mente, Ele cumpre, Ele fala, Ele realiza, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas precisamos remover esses 3 obstáculos: ignorância espiritual, desobediência e incredulidade. Creia na sua fé. Creia na sua fé. Amém? Para finalizar, eu quero ler Deuteronômio 28, 9. 28, 9. É uma palavra maravilhosa. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Amém? Eu vou repetir, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, é uma promessa, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Resumindo, não brinquem de ser cristãos. Não brinquem. Enquanto eu estou aqui falando esse versículo, Satanás é sujo, né? Satanás fala assim na mente, peça desculpa porque foi uma palavra dura. E o Espírito Santo diz, não, essa é a minha palavra. Essa é a minha palavra, diz o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar? Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é fiel. Queridos, eu sei que essa palavra falou com algumas pessoas aqui. Pessoas que de repente estão achando que estão vivendo de uma forma que de repente não agrada o coração de Deus. Mas Deus, Ele é perdão em si mesmo. Deus, Ele nos ama profundamente. Cantamos um louvor aqui, o último, né? Do amor de Deus. Deus é misericordioso.
E essa manhã é uma manhã de conserto. Uma manhã onde Deus está dizendo, vem comigo porque novas coisas você vai começar a viver, diz o Senhor. Através da sua fé, através da sua obediência, através da sua entrega. Se essa palavra falou com você, vem aqui na frente para a gente orar junto. Deus quer te abençoar. Deus quer dar uma novidade de vida para você. Se essa palavra falou com você, vem, não tenha vergonha, não tenha medo. Deus, Ele quer te dar mais um momento para você, de repente, se arrepender daquilo que está no seu coração, nos seus pensamentos. Não tenha vergonha, você é ser humano como eu, pecamos, caímos, mas Deus nos levanta, Deus nos coloca de pé. E é o que Ele está fazendo nessa manhã. Ele está colocando a gente de pé, Ele está dando mais uma oportunidade para falar, vem comigo, porque eu tenho promessas para a tua vida. Eu tenho algo novo, eu tenho vinho novo para você, diz o Senhor. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. Como é bom saber que a cada manhã, a cada dia, o Senhor renova as tuas misericórdias sobre a nossa vida. Pai, como somos falhos, como somos pecadores, como caímos e não aprendemos, Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor vem com muito amor e carinho e diz, eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha mão. Lará, suricantas. Oh, Deus vivo, como é bom saber que somos completamente dependentes da tua graça, não por merecimento, porque não somos capazes, Senhor, de fazer absolutamente nada. Não é pela força do nosso braço, não é por aquilo que achamos ou pensamos, não. É pela tua graça que está sobre nós. Por isso, Pai, tenha liberdade no meio do teu povo essa manhã. E renova, Senhor, a tua presença, o teu amor. Renova essa identidade de que somos realmente filhos e filhas amados do Senhor. Não somos uma pessoa qualquer, não, fazemos parte de um reino e somos herdeiros de um reino. Por isso, Senhor, vem com teu poder e glória e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Que todo sentimento de culpa, tudo aquilo que de repente nos escraviza, caia por terra agora e que possamos nos sentir livres na tua presença e que a tua paz, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, seja derramado da cabeça aos pés. E somos limpos, purificados e somos salvos pelo teu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.